Hoje vou ensinar a vocês a fazer uma coalhada seca maravilhosa. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindo ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma coalhada seca. Coalhada seca é reconhecida no mundo árabe como labne. Ela é muito gostosa, nas comunidades árabes costumam comer muito, também no meu país de origem, em Israel, é muito comum. Costuma comer esta coalhada com pita, que é pão sírio, com bolacha, com pão. E também eu, por exemplo, uso ela como ingrediente em tortas salgadas e soufflés. Em bolos doces, aqui eu uso também muito, por exemplo, como mostrei para vocês na aula de bolo de queijo tipo israelense. A gente usou esta coalhada. A gente agora vai ver os ingredientes e vamos começar. Os nossos ingredientes são simples. Temos 2 litros de leite, leite integral. Pode também usar leite semidesnatado. Eu já fiz várias vezes, fica um pouco menos gorduroso, mas está gostoso igual. E a gente usa iogurtes, 2 iogurtes naturais, sem adição de açúcar, natural. Todos os ingredientes e as quantidades estão embaixo do vídeo, podem ver na descrição. E aqui temos uma panela. É melhor pegar uma panela um pouco mais alta, que quando começa a ferver, para não derramar tudo rápido. E cuidado que a base da panela, eu, da minha experiência, achei importante que seja um pouquinho mais grossa, porque quando ela está muito fina, a parte de baixo queima e a gente está perdendo do leite, tá bom? Vamos começar a ferver. O fogo tem que ser médio, não muito alto, para não queimar a parte de baixo do leite. Também podemos mexer um pouquinho com a colher de vez em quando, para não pegar na panela. O leite já está quase fervendo. Aqui o leite está começando a subir. Já vou desligar o fogo e deixar aqui do lado. É a hora de desligar. Vamos deixar a panela esfriar, o leite esfriar, mais ou menos por volta de 1h30. A gente vai deixar na temperatura do ambiente, depende como está o tempo, como está a temperatura do ambiente. No inverno pode levar menos tempo para esfriar, mas a gente precisa trabalhar com a temperatura de mais ou menos 45 a 50 graus. Como vamos saber isso se não temos termômetro? Com o nosso dedo. Isso já vamos ver daqui a pouquinho, mas é melhor deixar ele coberto para não criar uma camadinha de tipo nata do leite. Daqui a pouco a gente volta a ver quando está na temperatura certa, vamos colocar o iogurte. Aqui está o leite, está na temperatura certa. Ela veio bem na mão. E vou colocar o dedo dentro. Eu vou ver se eu consigo contar até 10. E só quando chegar a 10 a gente já sente que tem que tirar, porque o dedo não aguenta. Se o dedo aguenta mais, é porque já está frio demais. Nesse caso, a gente deixa a panela de novo em cima do fogo. Esquenta mais uns 40 segundos, mexendo um pouco com a colher e testa de novo. Temos que sentir que o dedo consegue ficar no leite, contar até 10, mas quando chega no 10 já a gente não aguenta mais, tá bom? Vou até mostrar na temperatura do leite.
ela chega a uns 40, tá aqui 50 graus, 45 a 50 é a temperatura certa. E menos, como falei, vamos esquentar de novo. Se mais, a gente espera. Esta é a hora de colocar o iogurte dentro do leite. Eu mesmo faço sem o termômetro, só o dedo já é suficiente. Colocando o iogurte, já misturamos, mexemos bem. Mexe um pouquinho e a gente deixa o leite descansar 12 horas. 12 horas, além de 12, quando passa de 12 horas, ele começa a azedar. Então, se vocês gostam do labne mais azedo, podem deixar mais. Eu gosto dele sem acidez, então eu deixo 12 horas, assim com um paninho em cima um cobertor ou uma manta quentinha, deixa assim descansar num lugar para ninguém balançar ou mexer nele num canto. E quando passar esse tempo, a gente põe no pano para preparar a coalhada. Este tempo de 12 horas é o tempo que as bactérias precisam para transformar o leite numa coalhada. Aqui já passaram 12 horas, estou com outra coalhada que eu fiz 12 horas atrás, para não precisar esperar tanto. Vamos ver como que está a nossa coalhada. Ela virou assim, parece um iogurte grande assim. Agora temos aqui uma coalhada fresca. Agora temos que tirar o líquido da nossa coalhada. Porque a gente quer ela coalhada seca, então temos que desovar ela um pouco. Para isso, nós usamos um pano de algodão, pode ser um pano de limpeza de algodão, uma fralda, tudo pode ser novo, lavado, entendeu? Aqui, por exemplo, eu tenho a fralda costurada, mas dá para fazer com um pano aberto também, e só abrir ele em cima de escorredor de macarrão, abrir e colocar a coalhada dentro. Em cima de dá para fazer na pia ou numa bacia. Vamos colocar a coalhada na fralda. Parte de baixo. Vamos cobrir, aqui como a fralda está costurada, a gente só fecha, mas a fralda não está costurada, é só dobrar tudo em cima e ver a água já está começando a sair aqui. De vez em quando é bom pegar esta água que está aqui e tirar, porque ela vai subindo tanto que ela volta dentro da fralda. Então, cada alguns minutos a gente pode tirar a água e deixar escorrer mais. Mais ou menos, vamos esperar 1h15, 1h30. Se vocês gostam da coalhada mais seca, podem esperar mais. Mas 1h15, 1h30 já está ótimo. Para usar ela nos bolos, por exemplo, naquele bolo tipo israelense, na aula número 1, eu seco ela umas 4 horas, porque lá preciso do queijo bem firme. Mas para comer assim com pão e usar para outros objetivos, até 1h30 já está ótimo. Aqui passaram 1h30, a gente está tirando da fralda. Tá? Minha mão está limpa, lavada, dá para passar no tupperware, eu vou passar neste vidro. Está bem lavada, então podem olhar como que está a textura. Mais ou menos dos 2 litros de leite que a gente usou,
com os iogurtes, depois de 1h30 que a gente deixa na fralda, sobra mais ou menos 900 gramas, 1 quilo de coalhada seca. Vamos provar o nosso labne para ver como ficou. Recomendo para deixar um pouco na geladeira, para ele ficar um pouquinho mais firme. Um pouco de azeite, dá para pôr páprica, temperos, eu gosto de pôr za'atar, que também é um tempero árabe. Vamos pôr aqui também um pouco. Comer com pepino, com cenoura, verduras. E mais um pouco de azeite. De novo, nosso za'atar. E agora, vamos provar. Aqui eu preparei um bagel e pita pão sírio para a gente provar. Vamos pegar um pouquinho. Se Deus quiser, em outros vídeos eu ensino vocês a fazerem esse bagel de Jerusalém e esse pão sírio pita. Muito bom. Dá para comer também com esse bagel. Corta, põe um pouco de labne dentro. Tomate e cereja. Do jeito que a gente quer. Sim. Quem não quer comer com pão, pode comer com verdura, que é bem saudável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Tchau, até o próximo vídeo.